Então, primeiramente eu vou contar aqui resumidamente a minha história de como eu comecei na Estácio e depois como que foi é, passando aí por esse período. Então, primeiro eu vou contar minha história aqui resumidamente, bem rapidinho, como que foi que eu entrei na Estácio e depois a minha experiência. Então, eu entrei no primeiro semestre de 2017 e eu saí, né? Eu me formei no primeiro semestre de 2018. Então, eu entrei por transferência, eu tive que mudar de cidade, então eu acabei transferindo a minha faculdade. E por que eu escolhi a Estácio? Bom, era uma universidade que ela é nacionalmente conhecida, então eu já sabia mais ou menos da existência dela, algumas coisas. Ela era uma das mais conhecidas para mim que tem na cidade que eu tô morando. Ela era uma das ela era uma das universidades mais conhecidas aqui na cidade que eu tô morando, então acabei optando por ela. Deslocamento, questão de mensalidade, que não era um valor tão exorbitante, cabia ali no orçamento que eu tinha noção mais ou menos de quanto iria pagar. Então, nesses quesitos foram os que entraram, né? Então, é, foi uma das opções justamente para ter entrado na Estácio. Eles me deram um desconto por eu ter feito a transferência para Estácio, enfim. E aí, no meu primeiro período, a própria coordenadora de curso, ela montou a grade, né? Que eles sempre... Porque quando você faz uma transferência, eles sempre analisam a sua grade curricular, o seu histórico, né? Que ali tem as matérias e a grade. Então, você leva o documento de todas as disciplinas que você já cursou na universidade anterior, porque às vezes não é o mesmo nome, mas se eles forem olhar ali na grade curricular, tudo certinho, bateu carga horária, bateu tudo, eles encaixam ali para você aproveitar. Como era um curso da área da saúde, se não me engano, eu tive só que repetir duas matérias, que foi anatomia e biologia celular, justamente por conta de carga horária. E as outras foram só continuidade de onde eu estava mesmo, do período. Tanto que eu só fiz 3 períodos, então conciliou estágio, TCC e uma outra disciplina ali que eu fiz praticamente as matérias que eram da Estácio e algumas do meu período mesmo, que era o que eu já tinha, e outras do... Então, o período eu fiz praticamente as matérias online e as matérias que são próprias lá da Estácio e algumas outras matérias que eram só o complemento mesmo do meu período normal. E aí, então, nos outros períodos eu continuei fazendo algumas matérias e conciliei com o estágio e o TCC, para eu poder me formar. Porque se eu quisesse optar só por fazer estágio e TCC, eu poderia também. Mas aí eu poderia ficar mais um ano, mais algum tempo ali estudando. É, se você também pode. E aí eu vi certinho, né? Porque justamente essas últimas matérias, TCC e estágio, geralmente são as mais caras, então se deu ali para pagar na mensalidade, deu certinho. Porque aí, como é Estácio, né? Aquele desconto que eles dão ali pra gente é só da primeira mensalidade e tudo. E, e nos outros eu não tive bolsa, não tive nada. E em questão do que eu achei da universidade em si, da faculdade. Questão de infraestrutura, laboratórios, eu gostei bastante. No nosso caso lá, no meu caso, como eu fiz curso da saúde, né? Nas aulas práticas de anatomia, a gente tinha tanto os cadáveres mesmo, né? Um corpo real pra gente estudar, quanto várias partes sintéticas. Então a gente conseguia visualizar bem ali o material, o músculo, o osso, pra gente conseguir fazer a prova. E, e a infraestrutura também do prédio é muito boa, a gente conseguia
As salas dos laboratórios, né, eram sempre bem climatizados, então essas coisas a gente não sofria. Na parte ali da clínica escola também, muito boa, eram materiais novos, era uma clínica nova, reformada, né, com pintura, ar-condicionado, equipamentos bons, então a gente não sofria tanto nesse caso. Então a gente vê mesmo onde nosso dinheiro está sendo bem aplicado, apesar da mensalidade não ser muito barata. Então a gente está vendo ali que o valor que a gente está pagando, pelo menos, está indo para a parte boa ali de estrutura de prédio, né? Questão dos professores também, gostei bastante. São professores bem qualificados, formados, são professores bem qualificados, né? Eles estavam ajudando a gente mesmo, né? Ser um bom profissional, estrutura, é, a forma de ensino deles, né? A gente sabe que vai de cada um, né? A universidade só contrata e aí eles seguem ali a planilha de ensino ali, mas foram ótimos professores, não tenho nada a reclamar, assim, que são professores amadores, que são professores, apesar de serem inexperientes, não sabiam dar aula e tal, não, muito pelo contrário. Foram bons professores, a gente teve um belo apoio, chegar ali, conversar com o professor depois da aula, tirar alguma dúvida. Durante o TCC mesmo a gente reunia em alguns horários depois da aula ou nos intervalos de aula, então era sempre bem tranquila e flexível nessa questão com os professores. Questão de atendimento, né, da parte ali da secretaria com o aluno, que eu vejo que muita gente reclama, muita gente fala que uma das piores partes são essas, né, que já aconteceu também comigo. Não sei como que tá sendo hoje, né, que já tem um tempinho que eu me formei, mas antes pra gente ir até a secretaria ou para resolver um problema de boleto ou alguma documentação, a gente tinha que agendar horário. E às vezes acontecia no horário que você tá lá, a secretaria tá tão cheia que você fica lá 5, 10 minutos a mais esperando. E às vezes é no período ali do intervalo de aula, de alguma coisa, que é aquele período curto, são 20 minutos, né? Não lembro, 20 minutos, meia hora ali de uma aula para outra. Aí você tem que comer, ir ao banheiro, ainda resolver esse problema na secretaria. E às vezes você ficava esperando um tempo super além ali, que você marca um horário, você resolve uma coisa em 5 minutos, mas até eles te atenderem demorava bastante. Então, esse para mim foi um problema negativo também da faculdade em si. Para conversar com o coordenador de curso, nunca tive problema, mesmo agendando horário para conversar de algum assunto sério. Às vezes você encontra o coordenador ali no corredor, ele conversava com você, resolvia o seu problema ali urgente, então não tive esse problema. Probleminha de grade também tive em um semestre, principalmente nos 2 últimos, de você agendar ali, que a gente sempre tinha a turminha do estágio e tinha o nosso horário de aula teórica. E nem sempre, e sempre era dividido por grupos, né? Era sempre o mesmo grupo que fazia o estágio, que a gente tinha a nossa aula teórica e às vezes não, e às vezes chocava. E às vezes quando você selecionava, né, que era no horário do próprio estágio que você fazia, que era o horário da aula teórica uma vez na semana, chocava com alguma outra matéria, alguma coisa, e aí você ficava sem entender, sendo que se eu selecionei naquele horário, naquele dia, tal matéria, por que que tá chocando? Então, às vezes, a gente ficava com esse problema de ter que conversar com o coordenador de curso para ver o que tá acontecendo, até que teve depois disso, se não me engano, no mesmo ano mesmo, eles colocaram tudo no mesmo horário ali, um horário só fixo para disciplina teórica, que acontecia mesmo em algumas umas 2 ou 3 disciplinas do estágio, e as outras eram a nossa separada mesmo. Mas o horário de prática era cada um dia, um horário, porque como são grupos pequenos, né, pra gente aprender, tinha que ser assim.
E, em geral, eu até gostei, né, nesse 1 ano e meio, apesar de alguns perrengues, essas coisinhas aí, problema de grade. É um semestre que você, quando vai fazer a matrícula, a mensalidade aumenta de valor e você fica perdido sem saber o que fazer. Mas eu gostei particularmente, né? Não sei se foi porque eu cursei só 1 ano e meio, só 3 semestres. Então, como tudo era novidade, uma cidade nova, aquilo lá tudo. Então, a universidade em si era o melhor. A universidade em si foi o menor dos problemas, não sei dizer, mas é que eu gostei bastante, né? Eu curti. Então, se eu recomendo para alguém fazer, já me perguntaram se eu gostei de estudar lá. Eu falo que foi bom, que eu vejo algumas pessoas reclamando e tal, mas do que a gente não reclama na vida, né? Do que a gente reclama de uma faculdade. Não tô puxando sardinha, não tô rasgando seda pra faculdade, que a gente sabe, tudo tem prós e contras. Não sei também se é porque eu queria tanto formar logo. Só quero acabar, que eu já passei por tanto perrengue no meu período de estudante que só queria formar logo. E vai aquilo mesmo. Mas de modo geral, sim, eu gostei. Não saí de lá traumatizado com problema nem financeiro nem psicológico. Mas se você tá sempre com aquele pensamento de vou trancar, esse curso não é pra mim e tal, acontece com a maioria, pra não falar todo mundo. Aconteceu comigo várias vezes, mas isso é normal. Mas se você tá pensando em trocar, ou se você tá pensando em ir pra estágio, o que é que você acha? Pensa, analisa, vê direitinho, vê a opinião de quem estuda lá. Se você quiser fazer uma visita também na universidade para você saber se é tranquilo para você o deslocamento, essas outras coisas você pode também. É, Olhem também a opinião de outras pessoas, não tomem base só a minha, mas olhem também de outros colegas que você conhece. Não tô falando para você desistir nem nada. É, Se é do seu interesse, vai sim. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado. Quiserem comentar aqui alguma coisa, quiserem tiverem alguma dúvida, comentem aqui que a gente vai responder para vocês. E vim pedir mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com quem você quiser. Foi isso o vídeo de hoje, gente. Até o próximo. Tchau!